RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do RBV Agro. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos ligados no programa mais querido da região. Vamos juntos nessa próxima meia hora com os principais assuntos do agro. É isso aí. Desde já queremos agradecer a sua companhia, você em casa, você que está no seu carro, no seu trabalho, agradecer a sua audiência através do rádio e você que nos assiste pela internet. Exato. Acesse também as nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube e assista ao programa em vídeo. Você vai curtir o visual do nosso estúdio, o cenário de hoje, a Priscila que está impecável na beca e esse apresentador que vos fala que não é lá grandes coisas, mas que não desanima. Mas você é muita coisa, hein, Murilo? Tamo junto, Obrigado. Pessoal. Fica ligado que o RBV Agro só tá começando. Destaque Do RBV Agro. Calor fora de época preocupa produtores de frutas de caroço. Lei cria a rota turística Vinhos de Altitude de Santa Catarina. Agricultor fica surpreso ao colher mandioca com mais de 6 metros de comprimento em caçador. E em Iomerê, uma vaca deu à luz a 3 bezerras em uma única gestação. BRF comemora os 87 anos da unidade de videira embrião da marca Perdigão. Exportação de carne suína catarinense cresce 29% no mês de julho. RBV Agro. Priscila, lembra quando nós contamos a história aqui no RBV Agro de um produtor que colheu uma mandioca de quase 2 metros? Pois então, agora surgiu uma ainda mais comprida. Olha, desse jeito vamos abrir uma competição da maior mandioca da região. Uma mandioca gigante foi colhida na propriedade da família Dalacqua, na linha São Pedro, em Caçador. O seu Ardino, que tem 80 anos e uma vida toda dedicada à agricultura, ficou surpreso e teve que chamar os filhos para ajudar na retirada da raiz. Fim de semana tava aí a pesada, vieram aí, e daí eu já falei para eles, tem uma mandioca aí de 2,5 metros, falei para eles. Aí eles já foram lá cavocar, acharam com 6,15 metros a mandioca. Seu Ardino plantou a rama há cerca de 4 anos, bem próximo à sua casa. E segundo ele, a mandioca cresceu naturalmente. Você não tem nada, não foi botar nada, foi plantada aí embaixo, ó, para os pés de caqui aí, né? E deu essa temerosa aí. Foi preciso 4 pessoas para carregar a mandioca e uma trena para medir com exatidão os 6,15 metros da raiz, da base mais grossa até a extremidade mais fina. A esposa do seu Ardino, Dona Ema, também vive no campo desde que nasceu e nunca tinha visto algo parecido. Eu me surpreendi porque eu nunca vi uma mandioca desse tamanho. A minha idade, né, sempre plantando mandioca a vida inteira, nunca vi desse tamanho aí. E aí a família inteira, chamou a atenção da família inteira, né? Chamou a atenção, daí todo mundo ficaram admirado de ver isso. Eles começaram a rir de nós, que tipo de mandioca vocês estão produzindo? A filha do casal, a Vanusa, confirma que a mandioca gigante foi motivo de alegria e zoação entre amigos e familiares, mas conta que os pais ficaram emocionados com a produção. Se olhar para ele chorando ali agora é uma felicidade para a família inteira, né? E eu nunca vi mandioca desse tamanho, né? Em lugar nenhum. Aí no grupo da família, o que o pessoal comentou? Ah, tá todo mundo faceiro e tirando sarro, né? Por causa da mandioca. O agricultor conta que teve que usar uma serra elétrica para cortar a base mais grossa da raiz e que, apesar do tamanho, a mandioca não foi para a mesa da família. Pro gado serve, né? Mas pra gente não, pra gente ela é amarga, né? Eu experimentei cozinhar pra ver. Daí eu fui picar ela para as vacas, um pedaço mais grosso que lá, só piquei passando na circular. Aí as vacas comeram. O que ficou mesmo foi o registro de mais uma história curiosa do agro e de um recorde difícil de ser batido. Agora tem mais plantado, vamos ver. Esse recorde aí não vai bater, duvido. Que legal, mais uma história curiosa do agro. Você que nos acompanha pelo rádio, essa reportagem está em vídeo no Facebook e no YouTube do RBV Notícias. E vamos com mais um fato inusitado. Em Iomerê, uma vaca deu à luz a 3 bezerrinhas em uma única gestação.
A família Chapinoto, moradora de Omerê, ficou surpresa e muito feliz quando descobriram o nascimento de 3 bezerras de uma só gestação. Mauro conta que os animais foram encontrados na manhã de domingo, 15 de agosto. No primeiro momento que eu achei a vaca, achei como uma bezerrinha só. E no segundo momento que a gente foi andando no potreiro, se demos conta que tinha mais 2 separados a uns 100 metros de distância. Até assim, passou no momento o que podia outra vaca ter parido, mas tinha conhecimento que no momento não tinha nenhuma vaca que tinha parido naquele local. Então, a conclusão fechou que a vaca tinha parido 3 bezerras. Os irmãos Mauro e Jair foram quem contaram para a família o fato inusitado. As trigêmeas surpreendem pelo porte, pois são do tamanho de animais que nascem de gestação única. Primeiramente eu falei para o pai, e o pai disse, não, mas não pode. Não, disse, as terneiras estão lá, disse. A família trabalha há 40 anos com gado. As bezerras nasceram de inseminação artificial através de raças para a bovinicultura de corte. São filhos de inseminação, né, de touros PO. Então isso aqui facilita, que são futuras matrizes, né, que vão agregar na propriedade, né. A mãe é uma raça mista ainda, que ela não tem uma raça definida, como é uma vaca já velha, ela deve ter uns 12 a 13 anos. E o pai é um erfo, né? Mauro destaca que nascimentos múltiplos necessitam de cuidados especiais. Quando ela dá gêmea, uma vaca que deu 2, a gente já tem que ter um cuidado, né? Recolher, porque ela sempre, talvez, ela não acaba aceitando os 2, né? No momento, talvez ela acaba rejeitando um, né? Ou se não, um mais fraco. E como que são 3 aqui, é impossível você deixar os 3 no potreiro, né? Porque sempre um ou outro não vai conseguir mamar, né? E ter o desenvolvimento que é para ter, né? O médico veterinário Eduardo Roberti explica que as chances de gestações múltiplas acontecerem aumentam com a inseminação artificial. Porém, casos de trigêmeos são muito raros. A biotecnologia hoje, que é feita a inseminação artificial, tem uma chance maior de acontecer a gestação gemelar. Trigêmeos é muito mais difícil acontecer. E a probabilidade de acontecer isso é de uma gestação para cada 100 mil animais. E um para cada 1000 animais para acontecer gestação gemelar. Roberti destaca que o fato de terem nascido 3 fêmeas é uma vantagem, pois assim os animais serão férteis e poderão ser usadas para a reprodução. Quando nascem animais de sexos diferentes, os hormônios podem influenciar no desenvolvimento gestacional, tornando-os inférteis. O médico veterinário ainda orienta sobre os cuidados que o produtor deve ter com os animais. Oferecendo aí uma silagem de boa qualidade e um concentrado, porque queira ou não, ela está com 3 bezerras, né? Para isso não levar uma hipocalcemia aí desse animal. E esse caso de trigêmeo é um caso assim raro e a gente nem esperava, né? É muito bom, com certeza a gente ficou feliz e pelo menos futuramente vamos dizer, não, temos 3 vacas que são trigêmeas, né? Muito bem, quem nos acompanha pela internet tá vendo as bezerrinhas bem saudáveis e grandes mesmo. Parabéns ao proprietário, agora é só cuidar direitinho dos animais. Dos animais da fazenda para os animais silvestres. Filhote de veado campeiro é resgatado e devolvido à natureza. O animal estava acuado em uma casa na cidade de Caçador. Jussiele Baldissarelli. A Polícia Militar Ambiental de Caçador esteve envolvida em uma ocorrência de resgate de animal silvestre durante esta semana. Um filhote de veado buscou abrigo em uma casa no bairro Belo e os moradores acionaram a polícia para fazer a captura. O sargento da Polícia Militar Ambiental, Osmar Sônego, relata que o veado estava bem de saúde e, desta forma, foi devolvido ao habitat natural. E esse animal ele se acuou, né, tentou fugir, possivelmente de algum cachorro, algum outro animal, né, que acuou ele. E ele entrou então dentro de uma casa ali e o nosso pessoal foi lá então com a ajuda desses moradores, então fez a captura desse animal e verificou que ele não tinha lesões aparentemente que colocassem em risco a vida dele, né, e fez a soltura dele no habitat dele, porque muitas vezes, né, esse animal ele não pode ser aprisionado, né, muitas vezes se ele tem
leves lesões ali, podemos dizer assim. Muitas vezes, se a gente quiser transportar ele para um outro local ou querer aprisionar ele, ele fica muito eufórico e acaba acelerando muitas vezes o coração dele, e ele pode então até vir a óbito em decorrência desse transporte ou dessa movimentação dele pelo ser humano, né? Então a gente faz a captura dele o mais rápido possível e também já faz a soltura dele o mais rápido possível se ele estiver em condições que não tenha nenhum membro quebrado ou uma situação mais grave, para que ele volte ao habitat dele e se ele se adapte novamente aonde ali é o local dele. Um leão baio ou onça parda foi encontrado morto às margens da BR-153, nas proximidades do posto fiscal de Água Doce nesta semana. Possivelmente o felino foi atropelado. A região tem presença muito grande de capivaras, que são presas fáceis do leão baio. Vale lembrar que esses animais silvestres, que podem medir até 2,4 metros e pesar até 100 quilos, dificilmente atacam animais domésticos e seres humanos e por isso devem ser preservados. Chegou a hora de fazer uma pausa, no próximo bloco você confere. Calor fora de época preocupa produtores de frutas da região. Lei cria rota turística Vinhos de Altitude de Santa Catarina. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. O RBV Agro está de volta pelas rádios Barriga Verde em Capinzal, Cação Jurei em Caçador, Videira e Vitória em Videira e também pela Rádio Tangará. Nós também estamos ao vivo em vídeo pelo Facebook e YouTube do RBV Notícias e temos o WhatsApp para quem quer mandar mensagem pra gente, fotos, vídeos para o RBV Agro. Anota aí, WhatsApp 99129-4258. Por falar em WhatsApp, Murilo, vamos registrar agora as participações da semana. Vamos sim, Priscila. O Gilberto Risse, da linha São José, em Videira, mandou imagens da floração do pomar de ameixas no sítio. Com esse calor, realmente as frutíferas floresceram de vez. A primavera se aproxima e o espetáculo da Estação das Flores já começou. O produtor só precisa ter cuidado agora caso venha uma nova onda de frio, a chamada geada tardia, que pode trazer sim prejuízos. E olha onde o RBV Agro chegou, no Japão. Uau. Recebemos a seguinte mensagem da Cat: tenho criação de cabras e bodes, nasce direto trigêmeos e quádruplos. Nesta semana nasceram 4 de uma cabra. Ela pergunta se é normal no rebanho ter estes tipos de parimento múltiplo. Segundo a literatura, o comum é que caprinos tenham 2 filhotes por gestação e o nascimento de quádruplos ou mais é resultado de uma superovulação. Olha só. O Gerson também mandou fotos de belos animais da Fazenda Três Marias. São bovinos destinados ao corte. Aliás, bela fazenda. Um abraço, Gerson. Obrigado pela companhia. E a Rose, da Floricultura Freisleben, disse que a turma por lá tá sempre na escuta do RBV Agro. Ela mora em Caçador, no bairro Reunidas. Um abraço e obrigado pela participação. RBV Agro. Veranico de agosto, temperaturas altas marcaram a semana em Santa Catarina, mas esse calor fora de época gera uma preocupação para os agricultores, principalmente para quem trabalha com a fruticultura. O pesquisador da EPAGRE, André Kilcamp de Souza, fala de que forma essa condição climática interfere nos pomares de frutas como ameixa, pêssego, maçã e uva. Nós tivemos um inverno bastante rigoroso até então, com frio acima da média, o que é favorável para a maioria das plantas, né? Ao contrário de algumas mais precoces, que nós já tivemos algumas perdas em relação à geada.
mas a maioria delas ainda estão em dormência, como a videira, por exemplo, a maioria das variedades de ameixeira e também de macieira. Para essas, o frio acima da média foi bastante favorável, só que essa onda de calor dessa semana vai fazer com que as plantas acabem iniciando ou acelerando o processo de brotação e floração, o que pode ser vantajoso em alguns momentos, mas também causa preocupação que se tiver uma nova frente fria a partir de agosto, agora de metade de agosto, pode sim causar alguns problemas. André alerta que uma nova onda de frio após o calor previsto preocupa, pois pode trazer prejuízos para a fruticultura. A nossa recomendação, a recomendação da EPAGRE, foi de atrasar aí a poda, principalmente da videira e também de outras frutíferas, mas agora chegamos num ponto em que naturalmente as plantas estão na hora sim de brotarem e essa brotação vai ser facilitada, vai ser induzida com essas temperaturas altas ocorrendo durante essa semana. Então agora é torcer para que não venham novas ondas muito intensas de frio, para que a gente tenha uma safra aí de alta qualidade, que é a nossa expectativa aqui para a região e para todo o estado de Santa Catarina. Lei cria a Rota Turística Vinhos de Altitude de Santa Catarina. A iniciativa irá valorizar ainda mais a Serra e o meio-oeste catarinense. Angélica Alves. O governador Carlos Moisés sancionou a Lei nº 18.180 de 2021, que institui a Rota Turística Vinhos de Altitude de Santa Catarina. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira. A iniciativa irá valorizar ainda mais a Serra e o meio-oeste do estado. Para o governador Carlos Moisés, a rota será fundamental para o desenvolvimento do enoturismo, independentemente da época do ano. Abre aspas. Acreditamos muito no potencial destes municípios e na qualidade do vinho catarinense. Fecha aspas. A rota abrange os municípios de Água Doce, Anitápolis, Arroio 30, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Brunópolis, Caçador, Campo Belo do Sul, Campos Novos, Capão Alto, Cerro Negro, Curitibanos, Fraiburgo, Frei Rogério, Ibiã, Iumerê, Lages, Macieira, Painel, Pinheiro Preto, Rancho Queimado, Rio das Antas, Salto Veloso, São Joaquim, São José do Cerrito, Tangará, 13 Tilhas, Urubici, Urupema, Vargem Bonita e Videira. O projeto de lei é de autoria do deputado Volney Weber. A lei propõe a criação de um passaporte para a promoção e divulgação das informações turísticas da rota, incluindo vinícolas da região e os principais vinhos de altitude produzidos. O município de Tangará é o maior produtor de uva do estado de Santa Catarina, com uma área de plantio de pouco mais de 505 hectares de parreiras. A produção é de 10,5 mil toneladas e deve aumentar no ano que vem. Quem fala a respeito é o prefeito Aldair Biasolo, o Bitinha. Por vários anos consecutivos, nós somos o maior produtor de uva do estado de Santa Catarina, com uma área plantada de 505 hectares. Nos últimos 3 anos, nós tivemos um incremento de 50 hectares plantados, onde a maior parte dessa produção foi de uva Bordeaux, por ter dupla finalidade, tanto ela serve para a produção de vinho como para a produção de suco. Hoje o que predomina aí no nosso município, a maior produção é de uva Isabel, seguido pela Niágara, Bordeaux e Açaí. E temos hoje 32 variedades de uva no município de Tangará. Tudo isso se deve à produção, essa produção se deve à parceria, ao trabalho da Secretaria da Agricultura, juntamente com a EPAGRE, onde os técnicos auxiliam desde o plantio até a poda e colheita, desenvolvendo um ótimo trabalho, onde os nossos produtores investem ano a ano na produção de uva. Na safra 2020-2021 foi produzido 10.500 toneladas, tendo uma expectativa para a próxima safra de 11 mil toneladas. Quero aqui deixar meu agradecimento a todos os profissionais da Secretaria da Agricultura, da EPAGRE e principalmente aos produtores que investem no nosso município. Para completar a fala do prefeito, números da produção de uva em Tangará, safra 2020-2021. Da variedade Isabel, 162 hectares, Niágara, 130, Bordeaux, 94, a variedade de uva Seibel, 38 hectares
e outras variedades 80,6 hectares, total 505 hectares de uva no município de Tangará. Outros municípios que se destacam aqui na região na produção de uva: Pinheiro Preto, Videira, Caçador, Rio das Antas, Ibiã, entre outros. RBV Agro. Definida a indicação geográfica ao alho roxo, produzido em 6 municípios do Meio-Oeste e do Planalto Catarinense: Fraiburgo, Curitibanos, Brunópolis, Lebon Regis, Frei Rogério e Monte Carlo. Há uma proposta ainda para ampliar esses municípios participantes, incluindo Caçador e Campo Belo do Sul. O gerente regional do Sebrae de Santa Catarina, Altenir Agostini, destaca que o processo de conquista da indicação geográfica irá fortalecer a cadeia produtiva e possibilitar o reconhecimento nacional e internacional do alho roxo do Planalto Catarinense. Uma indicação geográfica reconhece os atributos de um produto que é originário de um determinado território, valorizando e destacando em relação a outros produtos similares de outras regiões. Então, com essa premissa em mente, os produtores rurais, as entidades que trabalham para a construção da indicação geográfica do alho, definiu como nome geográfico alho roxo do Planalto Catarinense. A partir dessa definição em conjunto, novas etapas passam a ser iniciadas, como a construção de uma marca, a elaboração de estudos técnicos sobre as características do alho nesse território, a divulgação dessa marca para a sociedade, para que a sociedade se aproprie desse diferencial, dessa valorização do alho como um produto da região, como um ativo da região. Enfim, a partir dessa definição do nome, tem-se a delimitação do território onde o trabalho vai ser feito. Participam desse projeto os municípios de Fraiburgo, Curitibanos, Brunópolis, Lebon Regis, Frei Rogério e Monte Carlo, através das suas secretarias municipais de agricultura, de seus produtores rurais, além da equipe técnica que é composta pelo Sebrae, a CAPA, Câmara Setorial do Alho, EPAGRE, COPAR e UFSC. O reconhecimento do alho como um produto diferenciado através de uma indicação geográfica trará benefícios para os produtores rurais, trará maior valorização para o produto do Planalto Catarinense e também geração de emprego e renda no campo. A BRF comemorou nesta semana 87 anos da unidade de Videira, embrião da tradicional marca Perdigão. A empresa gera emprego, renda e se confunde com a história do município. Acompanhe na reportagem de Cris Menegaso. Uma das maiores companhias de alimentos do mundo, a BRF celebra seus 87 anos de existência e exalta a unidade de Videira, onde a sua história começou. Criada no dia 18 de agosto de 1934, a operação na cidade do Meio-Oeste catarinense nasceu como um pequeno comércio de secos e molhados, fruto da união de descendentes de 2 famílias de imigrantes italianos na então Vila de Perdizes, às margens do Rio do Peixe. No final daquela década, a empresa expandiu suas operações e iniciou as atividades de um abatedouro de suínos em sociedade com descendentes de alemães. A marca Perdigão surgiu em 1941, em homenagem à Vila das Perdizes, que em 1944 se transformou no município de Videira. A fusão da Perdigão e da Sadia em 2009 deu origem à BRF, um dos maiores complexos agroindustriais do mundo. Desde o final do ano passado, a tradicional unidade de Videira passou a ser comandada por uma mulher, Lucinéia Antunes Valt Leidens. A gerente industrial é uma das protagonistas do movimento de valorização de lideranças femininas que a BRF acelerou nos últimos anos. Com mais de 3,5 mil colaboradores e cerca de 1.000 produtores integrados, a unidade é responsável pela produção de frangos 100% destinados ao mercado
Estado halal, que representa cerca de 1,5 bilhão de muçulmanos. Além de todo o mercado interno brasileiro, a unidade tem habilitação para exportar produtos para diversos outros países. Para atender a todos esses mercados com alto nível de eficiência operacional, transparência e qualidade, a planta faz parte do projeto piloto de rastreabilidade digital, o que representa um avanço da companhia em sua jornada industrial. Recentemente, a BRF anunciou investimentos de 643 milhões de reais em plantas de Santa Catarina. O envolvimento da BRF com a cidade vai além da sua operação. Os colaboradores ficaram ainda mais próximos da comunidade de Videira. Em 2020 e neste ano, quando a empresa realizou doações de produtos de seu portfólio e insumos médicos para instituições da cidade e região, como hospitais Santa Maria e Salvatoriano Divino Salvador. Principal produtor e exportador de carne suína do Brasil, Santa Catarina segue ampliando sua presença no mercado internacional. Em julho, o estado alcançou o faturamento de 133,5 milhões de dólares, com 53,2 mil toneladas embarcadas. O resultado demonstra um crescimento de 29% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os números são divulgados pelo Ministério da Economia e analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola EPAGRE-CEPA. Em julho, Santa Catarina ampliou consideravelmente o faturamento com os embarques para mercados importantes como Chile, com 25%, Estados Unidos, 70,9% e Emirados Árabes, com 85,7%. O analista da EPAGRE-CEPA, Alexandre Guiel, explicou que, apesar dos bons resultados, o setor produtivo segue preocupado com os elevados custos de produção. O estado respondeu por mais da metade do faturamento brasileiro com as exportações de carne suína em julho, com 54,7%. O destaque de Santa Catarina vem pelo seu status sanitário e diferenciado e pela qualidade da sua produção, que abre as portas para os mercados mais exigentes do mundo. Diferenciais da produção catarinense, o estado é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de febre aftosa sem vacinação, o que demonstra um cuidado extremo com a sanidade animal e é algo extremamente valorizado pelos importadores de carne. Além disso, Santa Catarina, junto com o Rio Grande do Sul, é zona livre de peste suína clássica. Caros amigos do RBV Agro, ouvintes, internautas, ficamos por aqui em mais uma edição do nosso programa, desejando a você um ótimo final de semana e até sábado que vem. Até sábado que vem, tchau! RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.